Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo, então, eu quero falar sobre o Imposto de Renda 2023. Então, eu vi bastante publicações e notícias nos últimos dias com vieses políticos, onde muitas pessoas estão distorcendo os fatos sobre o Imposto de Renda, levando para algum lado político, a favor de lado A ou B, e faltando muitas vezes com o que realmente é a verdade. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, sem nenhum viés político, já que eu não tenho nenhum lado político. Eu não vejo então em nenhum dos dois lados algo que realmente vale a pena para você lutar e querer defender. Então por isso que eu acredito que eu possa trazer aqui simplesmente os fatos, sem trazer para um viés político para um lado A ou B. E além disso, então eu vou mostrar aqui para vocês as informações, são informações oficiais, e isso vai deixar muito claro o que realmente é verdade e o que não é verdade. Então, pessoal, se vocês querem saber realmente como que vai ser o Imposto de Renda 2023, o que é verdade, o que é mentira, principalmente então sobre o fato de que agora uma pessoa que recebe um salário mínimo e meio por mês que tem que pagar imposto de renda. Então eu vou falar tudo isso aqui para vocês. E antes disso, eu só peço então para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui, não tem problema nenhum. Meu nome é Júnior Rafael, sou o criador do canal Lucrando com a Bolsa, e eu trago então aqui bastante conteúdo relacionado a finanças e investimentos, também um pouco sobre renda extra com milhas aéreas, e também falo sobre imposto de renda, principalmente então para os investimentos. Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês sobre imposto de renda, porque ele acaba então influenciando os investidores, que é o meu público principal. Mas então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então aqui no meu computador para vocês vou trazer aqui informações que vão deixar isso aqui muito claro. Então o primeiro de tudo, vocês precisam entender quem que precisa declarar imposto de renda. E aqui fica muito claro. Aqui então tem as informações, o que a Receita Federal tem como os grupos alvos que você então é obrigado a declarar imposto de renda. Isso aqui vai ficar muito claro para vocês. Então, quem tem que declarar? Pessoas que exerceram atividades rurais e tiveram lucro acima de R$142 mil por ano, pessoas que realizaram vendas ou compras em um valor acima de 300 mil, pessoas que receberam auxílio emergencial e receberam um valor acima de R$22 mil no ano, e aqui então esses R$22 mil seria de salário, rendas que você tem, pessoas residentes no país, investidores da Bolsa de Valores. E aqui é muito importante que não fala nunca em valores, então investiu na Bolsa de Valores, você tem que declarar independente de valores, se foi R$1, se foi 1 milhão, se você teve lucro, teve prejuízo, se você só fez uma operação, não importa. Investidores da Bolsa de Valores têm que declarar imposto. Só isso que você precisa saber. Por isso que eu trouxe exatamente esse site aqui com essas informações, porque é o mais claro possível. Investidores da Bolsa de Valores. Não diz aqui em nenhum valor nada que então torne algumas pessoas isentas de fazer essa declaração. Pessoas com rendimentos isentos acima de R$40 mil e quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70. E aqui é importante porque essa informação aqui vai ajudar vocês a entender as informações corretas que vocês precisam saber. Então saiu muita notícia que, por exemplo, agora uma pessoa que recebe um salário mínimo e meio por mês tem que declarar imposto de renda. Então eu vou pegar a calculadora aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vamos pegar aqui a calculadora. O salário mínimo agora então ele está R$1.302. Esse é o valor dele. Então vamos colocar aqui vezes 1,5, então seria um salário mínimo e meio por mês. Então daria um valor de R$1.953. Então quem está ganhando então um salário mínimo e meio por mês está recebendo R$1.953. Essa informação então que vocês precisam saber agora. Agora então vamos para a tabela de imposto de renda. E essa aqui então é a tabela de imposto de renda mensal. Essas são as bases de cálculo. Se você recebe até R$1.903,98, você não tem imposto de renda. Tá dizendo aqui, ó, não tem nenhum valor que você tem em imposto de renda. Então, um salário mínimo e meio por mês, que dá R$1.953, já ultrapassa esse valor, que seria então de R$1.903,99,
centavos até R$ 2.826,65. Nesse caso, a alíquota ela é de 7,5%. E aqui então tem uma coisa muito importante. Se você é assalariado, você, por exemplo, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo e meio por mês, esse imposto ele é retido na fonte, ou seja, você já ganha o teu salário descontado o imposto que é devido. Se você tá então nessa faixa aqui de 1.903 a 2.826,65, e aqui então em todas as faixas, todos esses valores aqui, eles já vêm automaticamente descontados. E aí então muitas pessoas estavam falando que se você então recebe mais de R$ 1.903,99, você precisa declarar. E isso é mentira. Você não precisa declarar. Por quê? Porque aqui diz que você só é obrigado a declarar se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então vamos pegar a calculadora aqui. 1.953 é um salário mínimo. Então vamos colocar aqui vezes 13, porque você então tem ainda o 13º salário. Isso daria um valor então de R$ 25.389. E ainda você tem férias. E aí então o valor ele não vai dar esses R$ 28.559,70. Nesse caso de um salário mínimo e meio por mês. Claro que você está pagando imposto. Isso é um detalhe importante, porque o imposto ele já vem descontado diretamente na folha. Automaticamente o governo já desconta o imposto. Então, quando você recebe o teu salário, já vem esse valor descontado na folha e você então não precisa fazer um pagamento separado, alguma coisa. Já vem automaticamente descontado. Mas você não é obrigado a declarar imposto de renda. Qual que é o detalhe? O detalhe é que se você então tiver rendimentos abaixo de R$ 28.559,70, você pode receber de volta esse imposto que foi te cobrado durante o ano. Em todas essas teus salários que você recebeu, esse imposto você vai poder receber de volta se você fizer a declaração. E em nenhum caso, então, você tem alguma renda que passe os valores somados desse valor aqui de R$ 28.559,70. Então, o seu valor ficar abaixo disso, você não é obrigado a declarar, mas você pode declarar para poder, então, receber uma restituição. Então, você pode receber de volta esse imposto que foi te cobrado todos os meses do ano, que você, então, teve esse desconto diretamente na folha. Você pode receber esse valor de volta se você quiser declarar. Mas aqui o detalhe é que você não é obrigado. Eu vi várias pessoas falando que você precisa declarar imposto de renda se você ganha um salário mínimo e meio por mês. Isso não é verdade. É uma opção. Desde que você ganhe menos do que esse valor aqui, você não é obrigado. A partir do momento que você no ano passe desse valor aqui, aí sim você é obrigado a declarar. Mas você ainda pode colocar então dependentes no teu imposto de renda. Por exemplo, você tem mulher, tem filhos, você pode colocar esses dependentes e aqui então mostra a dedução por dependente. R$ 189,59 você pode então ter de desconto do valor que você então pagaria de imposto. Isso vai deduzir então do teu valor total. Então você ainda consegue colocar dependentes que podem fazer você então ficar sem pagar imposto. Mesmo que você passe um pouco desse valor aqui, aí você é obrigado a declarar o imposto de renda, mas com dependentes você pode acabar então recebendo restituição de tudo que você pagou. Mas abaixo disso você vai conseguir restituição, desde que você não ultrapasse em nenhum outro caso esses valores aqui. Por exemplo, você pode então ultrapassar em algum outro caso aqui. Por exemplo, investiu na bolsa de valores, já não tem mais essa escapatória, e se você tiver operações que você tem que pagar imposto, você vai ter que pagar imposto. Então não importa se os teus rendimentos tributáveis ficam abaixo desse valor aqui. Aqui então nessa tabela tem uma informação aqui muito importante também, que pessoas estavam culpando certa pessoa, certo político por pagar imposto porque está recebendo um salário mínimo e meio por mês. Aqui então diz claramente, isso aqui, essa tabela de imposto de renda aqui, ela tá vigente a partir do dia 1º de abril de 2015. Isso quer dizer o quê? Que desde 2015 tá valendo essa tabela, nunca foi atualizada. Então o salário mínimo ele foi subindo aqui desde 2015 várias vezes. Não lembro agora quanto que era o salário mínimo em 2015. Vamos até procurar aqui salário mínimo em 2015. Vamos ver aqui quanto que era o valor. O salário mínimo para 1º de janeiro de 2015 ele era de R$
R$788. Isso então quer dizer que naquela época, pessoas que recebiam 2 salários mínimos ainda não precisavam pagar imposto de renda. Vamos colocar aqui 788, vamos pegar de novo a calculadora aqui, vamos colocar 2 salários mínimo e meio por mês. Vamos ver se vai chegar no valor que daria então mais de R$1.904. 1.970. Então, quem recebia pouco menos de 2 salários mínimos e meio por mês em 2015, então tinha imposto descontado na folha. Só que ainda não era obrigado, como eu falei para vocês. Se no total, no ano, não desse mais do que esse valor, não era obrigado a declarar imposto de renda. Então, podem puxar para qualquer lado político, mas isso aqui, essa tabela não é atualizada desde 2015. Então, foi feita essa atualização aqui em 2015 e passou a valer desde o dia 1º de abril de 2015. Depois disso não foi alterada. Nessa época era o governo Dilma, depois houve o impeachment e entrou o governo Temer, houve o governo Bolsonaro e agora o governo Lula, e não foi alterada até o momento que eu estou gravando esse vídeo. A alteração ainda pode acontecer, mas como já estamos bem em cima da data para começar a declaração de imposto de renda de 2022, que agora é em 2023, provavelmente não vai valer mais para esse ano. Se acontecer uma mudança, provavelmente então vai ser em 2024 em relação ao ano de 2023. Então essa aqui é a informação sem nenhum viés político, sem puxar para nenhum dos dois lados. É exatamente o que mostra que não tem o que inventar. Então o que eu vejo mais que estava acontecendo era puxar para algum lado, presidente A ou B, de acordo com a pessoa que defendia, mas o principal que estavam mentindo mesmo é que você era obrigado a declarar imposto de renda se você recebia um salário mínimo e meio por mês. E não, você não é obrigado, desde que você fique abaixo desse valor aqui por ano. Então isso que é o mais importante, você tem que ver o que obriga um contribuinte brasileiro então de fazer a declaração do imposto de renda. E aqui então tá exatamente os casos. São esses 7 casos aqui que obrigam uma pessoa a fazer declaração do imposto de renda. E eu acho muito importante aqui que vocês procurem ajuda de um profissional se vocês têm alguma dúvida. Busquem por um profissional que entende realmente de imposto de renda, porque o que eu mais estou vendo aqui na internet são pessoas que se colocam como especialistas em imposto de renda e falam bobagens, falam coisas erradas que eu fico até apavorado. Eu não sou um especialista, eu estudei ciências contábeis, mas não sou um contador ativo, mas eu sempre acompanho, justamente porque eu também faço declaração de imposto de renda e porque é uma área que eu gosto de saber sempre das informações, até porque é muito importante você entender isso. É uma coisa do teu dia a dia, as pessoas deveriam saber como que funciona exatamente isso aqui. Então, se você tem alguma dúvida sobre imposto de renda, comenta aqui embaixo que eu estou disponível para ajudar vocês. E agora, então, depois de todas essas informações também, eu peço para curtir o vídeo se você ainda não curtiu e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho certeza que nesse canal aqui você vai encontrar muitas informações importantes que vão ajudar você de alguma forma. E como de costume, então, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!